se você aí falar que não tem ninguém feliz com esse comando, tá mentindo. Sim. Tem gente muito feliz. Por exemplo, o ministro do Trabalho e Emprego, o Luiz Marinho. Esse ministro que teve a brilhante ideia de nomear a si mesmo para um cargo de altíssima remuneração. Remuneração que pode chegar até 28 mil reais por mês. Coisa que o povo de Boa Vista não tem. A população de Roraima, na divisa com a Venezuela, fizeram uma enorme fila em busca de pacotes de salsichas doados por uma empresa. Esses alimentos que seriam vendidos lá na Venezuela, porém o próprio país barrou essa exportação. Mas isso se resolve depois, já que a prioridade é outra. Segundo a própria esquerda, o Sérgio Moro tem que ser caçado e preso. Isso para resgatar a justiça do Brasil, a política e a democracia. Que nojo. Marcos Doval também está na mira, já que ele teve um pedido de cassação protocolado pelo Renan Calheiros e Randolfo Rodrigues. Pediu para sair, é o tal do William Bonner na Rede Globo. Segundo informações lá do colunista Alessandro Lobianco, o William Bonner rejeitou a proposta de renovação com a TV Globo. E pelo que parece, o apresentador quer finalmente encerrar a sua carreira e sair do Brasil. As promessas foram tantas que parece que o povo cansou de esperar. Sim. Pelo menos lá no Nordeste, onde o Lulu derreteu em popularidade. E esses dados divulgados pelo Datafolha não anima nada à esquerda. Uma reprovação assustadora, chegando a quase 49% entre aqueles que ganham 10 salários mínimos. E isso fica notável ao perceber o apoio que a esquerda tem nas ruas. A Gleice Hoffmann convocou todo mundo e foi às ruas contra a taxa de juros do Banco Central, pedindo a saída do presidente, o Roberto Campos Neto. Completo fracasso. Bem diferente de uma simples viagem de avião do Bonolier. Olha o homem aqui, ó. O mais engraçado é que até agora a dita oposição não fez muita coisa, porque a própria esquerda está se derrubando sozinha. E o Guilherme Boulos, é claro que já foi logo passar essa vergonha. Ele que foi tentar dar uma lacrada dentro de um trem da linha de metrô lá em São Paulo. Segundo Boulos, a iniciativa privada para metrô não é o ideal. Ele fez até elogios sobre o transporte público administrado por governos. É claro que levou a esculacho por quem realmente usa esse transporte. E o Bonoliro passou por um problema que o Lulu nunca teve. O ex mais amado do Brasil teve dificuldades para sair do aeroporto lá em Porto Alegre. Isso por conta de milhares de apoiadores que estavam lá. Esse é um problema que a Fátima Bezerra lá do Rio Grande do Norte com certeza não tem. Isso porque, segundo uma pesquisa, a governadora do PT lá no RN tem cerca de 58,7% de rejeição na capital do estado. E a Daniela Lima da CNN não tem nada a declarar sobre isso. A âncora da CNN, que é muito conhecida por sua militância de esquerda, acabou de ser demitida da emissora. A emissora que deu voz à militância vermelha. Parece que agora a conta tá chegando. O jeito mesmo é fazer lei para o povo não criticar político. De críticas, a Caixa Federal sabe muito bem disso. O banco estatal que foi duramente criticado sobre a medida de cobrança do Pix. Cobrança que iria começar já no dia 19 de julho, mas as críticas foram tantas que voltaram atrás. Mas nesse Brasil do amor, com certeza vale tudo. Inclusive chamar um grupo de turistas de idiotas por simplesmente fazer uma aventura embaixo do mar, com suas próprias decisões. Mas não se preocupe, com o jeito que o Brasil está afundando, logo seremos nós que vamos visitar o tal do Titanic. Na teoria, o Brasil tem tudo para dar certo, mas a realidade é que aqui o poste mija no cachorro. Um deputado comunista ficou revoltado e reclamou, porque invadiram uma terra que o MST já tinha invadido. Segundo o deputado Orlando Silva, é preciso ter autorização judicial para entrar nos assentamentos de invasão. Mas uma coisa eu digo aqui, não dá para reclamar do Brasil que a gente vive. Não dá para reclamar mesmo. Falo isso porque a Câmara dos Deputados acabou de aprovar um projeto que criminaliza você criticar políticos de Brasil. Pois é, esse projeto de lei te torna criminoso por simplesmente criticar um político que você paga o salário dele. Isso sem falar que o projeto prevê prisão de pessoas que xingarem os políticos. E a crise na TV Band está deixando até os funcionários um pouquinho revoltados. O Datena que ficou revoltado e criticou duramente o Luiz Bate da Record. Segundo o Datena, o Bate debochou da crise na Band, falando que só a Record tem helicóptero.
Lá na Rede Globo, a crise não é diferente. O programa do Luciano Huck foi condenado a pagar mais de R$1 milhão a um jovem que levou calote na emissora. Indignado, o jovem que não recebeu o prêmio do concurso que ganhou lá no Caldeirão do Huck, ele entrou na justiça e ganhou depois de 10 anos. A vida é tipo o agronegócio, onde você só vai colher aquilo que você mesmo plantou. Sim. Com a Luísa Trajano não foi diferente. Ela que vestiu vermelho e fez o L com muito orgulho. E agora na colheita dela, ela teve que admitir, por exemplo, o risco de falência da sua própria empresa, a Magazine Luiza. A situação é tão complicada que, segundo ela mesma, já ligou mais de 20 vezes para o presidente do Banco Central baixar a taxa de juros. Ah, bom. E a cantora Anitta, que era criticada apenas no Brasil, finalmente conseguiu internacionalizar da sua carreira. Ela que fez um show na final da Champions League e foi duramente criticada por um jogador de futebol ídolo da Holanda. Segundo Marco Van Basten, as pessoas não querem ver isso aí, e sim o jogo de futebol. E o clima lá na Rede Globo continua meio complicado. A emissora que teve que suspender uma apresentadora. E o mais estranho disso foi o motivo. A Cecília Flash, ela teria criticado a própria emissora, inclusive colocando apelidinho. A própria jornalista contou que alguns colegas chamam a emissora de Rivo News, uma referência a Rivotril. Ah, e tem mais. Outra jornalista é a Lana Coimbra, ela que trabalhou na emissora durante 8 anos. A ex-funcionária agora está processando a Rede Globo, alegando ter sido humilhada e perseguida na emissora. E quem tá humilhando de verdade é o Tarcísio Freitas lá em São Paulo, mas pelo bom motivo. O governador que conseguiu entregar um aumento nos empregos lá em São Paulo, com mais de 55 mil novos postos de trabalhos criados no estado, bem diferente do que acontece no resto do Brasil. E a dentadura está mais próxima do que parece. O Brasil que agora vai seguir exemplos de outras dentadoras. Os vermelhos, inclusive, anunciaram o desejo de criar uma nova emissora de TV completamente alinhada às suas ideias. Quem não gostou nada disso foi os jornalistas da Rede Globo, mas pelo próprio interesse. Eles que se dizem se humilhar todos os dias, mas isso não é suficiente para o Lulu. Esses jornalistas, que estão recebendo muito carinho por esse comando, estão inclusive usando as estruturas do Palácio do Planalto para afastar jornalistas com cercadinho e segurança reforçada. Que tristeza. Convenhamos, até aí tá tudo bem, mas quando a coisa chega no Nordeste é porque complicou de vez. Ixi. O jornal O Globo divulgou uma pesquisa pelo IPEC, onde mostra o comandante Lulu desabando em popularidade. Ele que perdeu cerca de 10% de aprovação lá na região Nordeste. Mais uma artista foi demitida e agora um dos maiores nomes da emissora. Isabelle Drummond saiu da Rede Globo após 20 anos na empresa. Situação bem difícil, o que não é o caso de político no Brasil. Acabou de ser aprovada na Câmara dos Deputados uma autorização para que deputadas paguem a viagem de avião dos seus filhos com o imposto do povo brasileiro. O valor vai sair da cota parlamentar e não tem impacto nenhum nos mais de R$41 mil mensais de salários que as deputadas federais recebem.